Olá, eu sou a arquiteta Priscila Benck e hoje a gente vai ter mais um vídeo aí pra gente fazer um toque de conteúdo sobre um assunto, gente, que é o assunto que todo mundo tem falado hoje. Uma mudança nos escritórios, uma mudança realmente impactante física, porque a gente está falando de zonas de colaboração. Você já ouviu falar sobre isso? Espaços colaborativos? Isso é um novo conceito que está vindo aí para os escritórios e que vem já se transformando ao longo do tempo, mas nesse momento em especial, a gente tem visto que tem sido um dos assuntos mais explorados e mais investigados também, porque afinal, como é que a gente faz de fato áreas colaborativas em um escritório? O primeiro passo que a gente precisa entender é que tipo de colaboração a gente precisa prever dentro de um espaço corporativo. Podem ter vários momentos dentro de um escritório que a gente precisa ter colaboração, que significa troca, né? Então, quando a gente tem vários profissionais que precisam trocar, que precisam ter novas ideias, e a gente precisa criar ambientes específicos para isso. Então, eu costumo dizer que existem 3 tipos de colaboração que a gente tem percebido num escritório. O primeiro deles tem a ver com aqueles espaços de descompressão. Você já ouviu falar nisso? Que são justamente aqueles ambientes fora do ambiente de trabalho mesmo, de mesa, de estação de trabalho, mas são ambientes muito mais leves, são ambientes onde é para a pessoa assim, se desconectar e relaxar naquele momento. Ali a gente chama de um espaço colaborativo. Um outro tipo de colaboração que também acontece no escritório é daqui a pouco em uma reunião. Então, onde o objetivo mesmo desta reunião é ter trocas, é ter ideias. Reuniões de brainstorm, por exemplo, a gente tem visto que exploram muito a questão da colaboração. E um terceiro momento também muito frequente nos escritórios de hoje é aquele momento que a pessoa está desenvolvendo um trabalho concentrada, então daqui a pouco ela está na sua estação, mas ela precisa rapidamente fazer uma reunião, trocar uma ideia com alguém. E daí fica aquela coisa, meu Deus, será que a sala de reunião está disponível? Quanto tempo eu tenho para fazer isso? Imagina que bacana não seria se junto da estação de trabalho a gente também pudesse oferecer espaços para trocas, para compartilhar. E é aí que começam a surgir mobiliários que dão essa possibilidade da gente agregar essa área colaborativa junto das estações de trabalho. Então eu estou aqui na loja da Marelli, que é o nosso super parceiro aqui nesses conteúdos, nesses toques de conteúdos, para mostrar para vocês algumas opções. Dá uma olhada no seguinte, aqui a gente tem uma estação de trabalho e daqui a pouco chega alguém para trocar uma ideia. Essa pessoa, ao invés de ficar de pé, ela pode daqui a pouco sentar num sofá, que vai estar logo ao lado da estação de trabalho. E se de repente vem mais uma pessoa, eu posso simplesmente pegar um puff facilmente e colocar para que todos nós rapidamente possamos fazer uma reunião informal. Olha que bacana! Então, o mesmo espaço, que é o espaço da estação de trabalho, a gente consegue em alguns momentos transformar num espaço para uma reunião rápida. Isso economiza muito outros espaços e não ocupa salas de reuniões, porque é o que a gente mais tem visto hoje, grandes salas de reuniões que são ocupadas por 2 ou 3 pessoas. Então aqui é um exemplo que a gente pode fazer tudo isso na própria estação de trabalho. E o bacana dessa, que é a chamada linha Colab aqui da Marelli, é que a gente pode fazer diversas composições. Então no mesmo conjunto, gente, a gente pode ter a estação de trabalho, a gente pode ter um sofazinho de apoio, a gente pode transformar a ponta numa ponta para uma reunião, daqui a pouco chega alguém, já junta uns puffs, né? Então a gente consegue ter esse dinamismo, essa flexibilidade que hoje que a gente precisa tanto num escritório. E é tão bacana essa flexibilidade que daqui a pouco, se a empresa do teu cliente cresceu, ele pode justamente remodelar tudo isso. Então aquele espaço que está aquele sofazinho pode servir para uma próxima estação de trabalho de uma pessoa que está sendo contratada e o sofá pode ser utilizado em outros lugares. Por exemplo, ali atrás. Ali a gente tem uma opção do sofá que ele pode ser feito solto, separado e que quando a gente coloca essa estrutura mais alta em volta dele, ele se torna um enclosure, ele se torna uma área colaborativa também, mas com um conforto acústico muito melhor e com um pouco mais de privacidade. Então, quando a gente senta nesses sofás, e aqui também pode ser uma composição com outros puffs, ou então com outro sofá igual a esse que pode ficar logo em frente, no momento que eu sento, o fato de eu ter essa proteção aqui um pouco mais alta, ela já me dá muito mais conforto acústico e também uma possibilidade de ter uma conversa um pouco mais privada. Então aqui também é uma outra opção que a gente pode combinar daí dentro de toda essa linha do Colab.
Um outro momento que a gente percebe a necessidade de espaços de colaboração, de trocas entre profissionais, é numa reunião mesmo. Então, uma reunião informal onde as pessoas precisam trocar, ter ideias. Isso pode acontecer em um escritório, tanto numa sala de reuniões, quanto num cantinho do escritório, que através de divisórias super leves, e aqui a gente tem um exemplo também da linha Colab da Marelli, então que são elementos móveis que rapidinho a gente pode colocar para limitar um espaço. E o mais legal, gente, é que esses elementos, além de dar essa privacidade visual, então de limitar esses espaços, também tem esse revestimento que contribui na absorção acústica, que normalmente áreas colaborativas emitem muito ruídos. Então é bem legal a gente trabalhar com esse tipo de revestimento. E o que também é importante a gente considerar é que os mobiliários desses ambientes, eles precisam ser móveis, eles precisam ser flexíveis, para rapidinho a gente criar uma dinâmica diferente. Então aqui é uma opção de vários tipos de puffs e sofás que são modulares. Rapidinho a gente troca de lugar esses mobiliários para criar dinâmicas diferentes. Então, pensem sempre nisso, flexibilidade de espaços informais. E outra coisa que tem que pensar e tem que sempre lembrar, conectividade elétrica. As pessoas estão sempre com o celular, estão sempre querendo carregar. E aqui a opção é que nos próprios mobiliários, então nesses próprios puffs, a gente também consegue colocar esses acessórios que são entradas de USB para rapidinho alguém que precisar conectar e carregar o seu celular consiga fazer isso. O designer italiano Paolo Favaretto é um dos responsáveis por essa linha de sofás de estofados que a gente vê muito em espaços colaborativos também. Aliás, é um super mobiliário para a gente botar naquelas áreas de descompressão, que é o nosso terceiro momento de necessidade de colaboração em escritório. Sabe aqueles lugares que a gente quer deixar tão confortável para o cara realmente se desconectar do trabalho, conseguir trocar, interagir com outros profissionais? Então, esse tipo de mobiliário, que são estofados, confortáveis, a gente pode aplicar nesses espaços. E o mais legal desses mobiliários é que eles também oferecem essa flexibilidade. Então a gente pode criar vários cenários diferentes com os mesmos mobiliários. Então aqui atrás a gente tem uma linha de sofás que ela consegue também, através da sua modulação, criar desenhos diferentes, assim como esses puffs. E esses puffs, além de ter um encosto aqui, eu também consigo unir ou separar eles. Então eu posso ter momentos individuais, assim como eu posso ter momentos em que alguém pode sentar aqui do meu lado e a gente pode interagir, a gente pode trocar. Então esse é o nosso terceiro momento que a gente percebe a colaboração em um escritório. Quis mostrar um pouquinho para vocês aqui dessa linha Colab da Marelli, que está oferecendo inúmeras soluções que a gente pode sim trazer para os nossos projetos. E aí, fez sentido para você? Você acha que você vai conseguir aplicar algum desses mobiliários nos seus projetos? Deixa aqui os comentários ou alguma pergunta que você tiver sobre esse assunto para a gente continuar conversando. Um grande abraço!